dia que eu fui quase demitido e a culpa não foi minha. Pois é, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês uma história real que aconteceu comigo logo no início da minha carreira como enfermeiro assistencial. Então fica até o final do vídeo porque vai ter muita reflexão, muito aprendizado dessa situação. Diretor, pode soltar a vinheta. Sejam bem-vindos ao canal Enfermagem Protagonista. Meu nome é Rafael Buquerque, o Prof. Rafa. Tenho já 18 anos de enfermagem, fui técnico de enfermagem, instrumentador cirúrgico e enfermeiro assistencial. E desde 2013 estou na docência. A partir de 2020 já começo no digital falando com o Brasil todo, com a enfermagem do Brasil. E se você está aqui nessa videoaula é porque você quer saber dessa minha história, que infelizmente não é uma história legal, não é, mas que poderia ter um desfecho ainda pior. Bom, fica até o final do vídeo porque nessa história real vai ter muitos insights, muitas reflexões e aprendizados para você, para que você, consequentemente, se passar por situações parecidas, próximas ou iguais a essa, consiga passar da melhor maneira possível, beleza? Bora lá! Era o primeiro dia da minha profissão como enfermeiro assistencial, era o primeiro dia. Lembrando, eu já fui técnico de enfermagem, né, por um bom tempo trabalhei como técnico, né, na assistência e depois acabei fazendo a faculdade durante o percurso e fui começar num hospital lá no meu primeiro dia de assistência. Bom, você sabe como é que é o primeiro dia, se você já passou ou se foi agora há pouco, se faz muito tempo, não importa, mas lembra muito bem. O primeiro dia ele é com muito medo, muita insegurança, a gente quer mostrar algo que a gente ainda não consegue porque a gente está começando, mesmo que você já tenha sido técnico, como eu no caso, ainda eu era inseguro, porque agora o papo era outro, né? Eu estava ali como enfermeiro assistencial, como o líder de uma equipe. Bom, eu comecei no local, numa unidade de internação de um hospital aqui de Porto Alegre, e quando me levaram até essa unidade, estava lá uma enfermeira. Me apresentaram para a enfermeira e eu já conhecia essa enfermeira. Essa enfermeira ela foi minha colega quando técnica em enfermagem. Quando eu olhei ela, fiquei até feliz. Poxa, ainda bem que era ela, né? Pensei assim, cara, que coisa boa! É ela, é uma pessoa conhecida em meio a tanta gente desconhecida. Parece que dá até um afago no coração. Bom, a gente se apresentou ali rapidamente, né? Ela lembrou de mim, eu lembrei dela e disseram que eu ia ficar acompanhando ela nesses primeiros momentos, primeiras semanas, enfim, até que eu pegasse as rotinas da unidade, enfim. O que aconteceu? Logo nos primeiros minutos ali, ela me mostrou algumas coisas e já em seguida já me disse assim: Rafa, você lembra? Já tava me chamando de Rafa, né? Você lembra como se retira um catéter central? Eu puxei lá da memória e disse, olha, eu acho que eu lembro. Ah, tu te garante, ela perguntou, tu te garante retirar um catéter venoso central agora para uma alta de um paciente? E eu falei, beleza, bora lá. Ela assim, quer que eu vá contigo? Eu digo, não precisa, não preciso. Fechou, beleza. Fui lá, como eu não conhecia ainda a equipe, né? Eu fui pegando os materiais, fui perguntando para as pessoas onde é que fica a gás, onde é que fica o algodão, onde é que fica o pérfuro, enfim, fui pegando os materiais necessários para retirar um catéter venoso central de uma alta de um paciente. Reuni todo o material. Uma técnica foi me acompanhando junto, só para, né, porque como ela era do paciente ali para ver, informar, tá tudo certo, enfim, ela me confirmou, era aquele paciente ali. No caso era pediatria, então a criança tinha uns 8, 9 anos, já estava acompanhada da mãe, obviamente estava acompanhada da mãe, eu expliquei o procedimento, ainda comentei, que coisa boa, né, mãe, estão de alta, ela assim, nem me fala, tanto tempo aqui no hospital, enfim, e elas, né, ela bem feliz ali, né, as duas crianças, a criança no caso e a mãe feliz. Retirei o catéter central, sem intercorrências, deu tudo certo. Amém! Deu tudo certo, retirei o catéter central. Muito bem, voltei lá
E ainda eu perguntei para minha colega também, porque eu lembrei isso das aulas, né? Eu sempre fui muito ligado nas aulas, eu anotava tudo. Eu lembrei que quando se retira um catéter central, às vezes se pede ponta de catéter para levar para inspeção, enfim, para análise, para ver se não tem alguma coisa. Mas normalmente na alta não se faz, mas perguntei, antes de desprezar o material, perguntei lá para minha colega, que ela é enfermeira, perguntei para ela se iriam coletar, né, queriam ponta de catéter para uma coleta, enfim, ela disse que não. Ok, desprezei todo o material. Passado algum tempo, uma técnica de enfermagem, eu estava ali no posto de enfermagem, ela recebe uma ligação, atende uma ligação, e eu só vejo, eu tô de longe assim, olhando ela fala assim: a enfermeira fulana, que eu não vou citar nomes porque não precisa, não está aqui. Agora, ela tá num procedimento, mas quem tá aqui é o enfermeiro Rafael, ele tá começando hoje, pode ser ele? E aí, o médico deve ter dito que sim, e ela me passou a ligação. Eu peguei então aquele telefone e ouvi assim: Rafael, quem foi que mandou tirar o catéter central do paciente fulano de tal? Da onde que tu tirou isso? Sim, gente. O catéter central do fulano de tal era do paciente que eu tinha acabado de tirar há uns 30 minutos atrás. E eu disse pra ela: olha, me pediram, minha colega fulana de tal me pediu pra retirar, que ele estava de alta, e eu fui lá e retirei. E ela assim: sim, você fez uma cagada, ok? Isso aí é cheio de enfermeira incompetente. Começou a me xingar de tudo que é jeito, gente. Desligou o telefone. Eu fiquei muito mal, fiquei trêmulo, mas tentei me manter, não chorei, segurei o choro, fui chorar só em casa depois, tá? Me mantive concentrado, calma, e fui falar com a minha colega. Olha só, a médica me ligou, disse que não era pra tirar, nos chamou de incompetente. Como assim não era pra tirar? Se tem alta, tem até alta dele aqui na pasta, não sei o que. Bom, só tô te falando, tá, o que ela me falou. Pra piorar a situação, a médica sobe lá na unidade de internação e faz um escândalo, gente. Sério, de verdade. E falando, obviamente, o meu nome. Olha só que loucura. Ela não citava o nome da enfermeira, que ela já sabia quem era. Ela citava o meu nome. Claro, porque fui eu que tirei, né? Porque o Rafael, que enfermeiro é esse, da onde é que veio, que não sei o quê, como é que retira, como é que faz isso. A enfermagem tem que ser, como é que ela dizia? Que a gente tem que buscar mais, fazer mais e parar de fazer besteira. E não, gente, me botando no chinelo. Imagina, gente, no primeiro dia como enfermeiro assistencial. Bom, passado esse terror do primeiro dia, fui pra casa, fiquei muito mal, enfim, sabe aquela vontade de querer desistir, de meu Deus, eu sou um merda, que isso, que bosta, enfim. Chegou no outro dia, fui pro mesmo local, fui pegar meu plantão e uma outra ligação. Era a gerente do hospital, superintendente do hospital, superintendente. E disse que queria conversar, né, passar a ligação para mim, queria conversar comigo, com a enfermeira da unidade e com a coordenadora da unidade. Subiu nós três. Aí a cena era o seguinte: a superintendente na minha frente, a minha colega essa do meu lado e a coordenadora da unidade, né, meio que do lado, assim, né, dos nossos lados, assim, tanto da superintendente quanto do meu lado, assim, tava mais pra lá. E aí aquela superintendente perguntou: Rafael, me explica o que aconteceu, quem é que pode começar? Eu digo: não, eu falei pra ela, eu posso começar, não tem problema, porque fui eu que tirei o catéter. E aí eu falei: olha, eu cheguei na unidade, era meu primeiro dia, hoje é meu segundo dia, enfim, a fulana de tal, que eu tô quase falando o nome dela, tô engasgando aqui. A fulana de tal me pediu para retirar um catéter do paciente tal, e eu fui lá, retirei o catéter e retornei, e depois a médica ligou dizendo que não era para ainda ter retirado o catéter. Quando eu falei isso, na mesma hora eu terminei, botei ponto na minha frase, a minha colega ela se virou e falou assim: não, Rafael, não foi bem assim. E eu, como assim, né? Eu disse: não. Aí ela assim: não, eu te falei o seguinte, esse paciente tá de alta, logo provavelmente vão pedir para retirar o catéter. Eu não disse que era para te retirar. Gente, eu comecei a ficar mais trêmulo do que aquela ligação daquela médica, eu juro para vocês. Ela tá mentindo na cara dura. Eu não tô acreditando, ela tá mentindo. Ela tá dizendo que não pediu pra tirar, ela tá dizendo que ela só disse que ele tava de alta, que não era pra tirar, gente. Vocês têm ideia disso?
E eu disse assim, não, fulano, não foi assim. Tu disse, pode ir lá tirar. E ainda você perguntou pra mim se eu tinha, se eu lembrava, se eu sabia, enfim, se eu tinha segurança pra tirar um catéter central, lembra? E eu te falei, olha, eu tenho. Tu perguntou se queria ir comigo, eu disse que não precisava, eu fui lá sozinho, fui com com uma técnica junto, mas depois ela saiu, eu retirei, deu tudo certo, perguntei da ponta do catéter. E ela assim, não, Rafael, tu entendeu mal. Eu te disse que ele tava de alta e não era pra ter retirado. Aí quando você retirou, eu pensei, bom, a médica deve ter falado alguma coisa pra ele. Assim, gente, eu juro pra vocês. Eu olhei pra coordenadora, que obviamente elas já se conheciam mais tempo, porque ela tava lá na unidade mais de 2 anos, 1 ano, enfim. E eu olhei pra coordenadora e disse assim, não foi assim. E a coordenadora com uma cara de tipo assim, sabe? Aquelas víbora nojenta. E a superintendente, que era a única que não sabia realmente da história. E ela olhava assim e eu disse assim, pra ela, eu olhei pra superintendente tipo assim, me socorre. Eu digo, não foi isso que aconteceu. Não aconteceu assim. A história que eu tô falando é a história real. E ela assim, e aí aquela minha colega, como assim, tu tá me chamando de mentirosa? Aí eu falei, não, então é tu que tá me chamando de mentirosa na frente da superintendente. Não, porque eu te disse que estava de alta, enfim, tem que saber, eu tava cheio de coisa na cabeça e não é bem assim. Aí eu falei pra ela, mas eu sei, imagina gente, no meio, a superintendente só de um lado pro outro. Aí eu falei, eu sei, eu tava bem corrida a unidade, mas eu lembro muito bem que você falou, ainda me perguntou se eu tinha segurança em retirar. E eu fui lá e retirei. Então assim, você disse que era pra retirar. Gente, essa situação, que bom, tá? Porque a superintendente disse que a médica queria que demitisse, que o enfermeiro Rafael, que era para me retirar da unidade. A superintendente provavelmente acreditou em mim, porque ela me olhou nos olhos assim e disse assim, não, tá resolvida a situação, Rafael, segue lá, fazendo o teu melhor, se aquela médica falar alguma coisa, eu vou conversar com ela aqui, eu vou dizer que eu já resolvi a situação. Ou seja, olha só quantos aprendizados a gente tira dessa história. Que a gente não tem como confiar nas pessoas, colegas de trabalho não são nossos amigos, que as pessoas não vão admitir os seus erros e com certeza vão te botar no buraco se for o caso para proteger a pele delas. Cuidado com isso. A pessoa já me conhecia, nós trabalhamos por alguns anos como técnicos em enfermagem juntos e ela fez isso comigo no meu primeiro dia, gente, no meu primeiro dia como enfermeira assistencial. Eu poderia ter perdido meu emprego ali. Eu poderia ter manchado a minha carteira de trabalho, o meu Corém, porque eu estava sendo demitido por justa causa, enfim. Ou até mesmo eu poderia ter sido retirado daquela unidade e ido para outra num dia só, num primeiro dia só. O que também seria vergonhoso, o que também seria ruim. Poxa, por que ele foi, né? Aquele burburinho começar a falar, por que aquele enfermeiro saiu? O que aconteceu? Por causa que ele tirou um cateter que não era para ter tirado. Sabe aquelas coisas? Então ficam muitos aprendizados e muitos insights. Eu tava há dias, há meses já para dividir essa história com vocês. Não sabia se eu abria a câmera aqui do nosso canal do YouTube para contar. Aqui a gente tem conteúdos, toda semana, conteúdos técnicos para vocês, de notícias também atuais, mas também é importante dividir esse tipo de história, porque são histórias reais que eu vivi, que eu passei e que talvez você possa ter passado ou vai passar em algum momento, mas eu não quero que isso aconteça com você. Cuidado com quem está do nosso lado. Agora deixa aqui nos comentários também, deixa teu like. Não esquece de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse caso aqui que você tem algum conhecido que precisa ver. Escreve aqui nos comentários o que você tem a falar sobre isso, se já aconteceu com você algo parecido, que eu vou gostar com certeza de ler. Tá bom? Mas eu quase fui demitido. E a culpa não foi minha. Mas ainda bem que não fui demitido e consegui ser um protagonista na minha profissão. Até o próximo vídeo aula. Tchau!